Os casos de burnout, síndrome de esgotamento profissional causada por excesso de trabalho e pressão constante, dispararam no Brasil nos últimos anos, aumentando quase 5 vezes e gerando forte impacto nas contas da Previdência Social. A situação acende um alerta sobre saúde mental no ambiente de trabalho e pressiona o sistema de seguridade do país. Os afastamentos por burnout, reconhecidos como esgotamento profissional, cresceram de forma extraordinária no Brasil nos últimos anos, saltando quase 500% entre 2021 e 2024. Segundo dados do Ministério da Previdência Social, o número de auxílios-doença concedidos por burnout passou de pouco mais de 800 casos em 2021 para quase 5 mil em 2024, e os primeiros 6 meses de 2025 já representam mais de 70% dos registros do ano anterior. Esse aumento expressivo revela uma nova realidade no mercado de trabalho. Jornadas extenuantes, hiperconexão constante, ampliação do teletrabalho e relações profissionais mais precárias, fatores que contribuem para o adoecimento mental dos trabalhadores. São uma série de fatores, assim, né? Condições objetivas, assim, físicas de trabalho, né? Um trabalho extenuante, assim, até desde de locais confinados, assim, até rotinas, né, de trabalho desumanas, mas assim muito também as relações de trabalho, né? Então assim relações abusivas de trabalho, né? Então tudo aquilo que no trabalho, né, pressiona muito o funcionário está cooperando para isso. E no caso do burnout, é aquilo que se mantém, não é uma coisa esporádica, né? Não é uma coisa que acontece um dia ou outro, né? Que você pode se recuperar no dia seguinte ou que você basta uma semana. É uma coisa que ela é cotidiana, né? Então não necessariamente você precisa ficar 10 anos trabalhando num lugar assim. Às vezes basta que você fique 6 meses, mas sob um regime muito intenso de estresse, né? Mas eu diria que as relações de trabalho são os principais fatores, assim, né? E também as metas, assim, muito inalcançáveis, né? Por exemplo, um traço clássico de burnout, de pessoa com essa síndrome de burnout, é aquele tipo de pessoa que os filhos vão reclamar que está sempre cansada, porque ela está sempre cansada, ela jamais vai poder brincar com os filhos dela, né? Porque quando os filhos chegam em casa, ela já está esgotada. E chega um momento que ela está esgotada mesmo sem estar trabalhando, né? Então, processos de vida, né? Por exemplo, tudo aquilo que você faz, que você não está fazendo para o trabalho, tende a ser, de certa forma, uma ação preventiva. Uma academia, um esporte, um ócio, um filme, um cinema, um teatro. Eu acho que a primeira orientação é você se perceber, assim, né? Você olhar para si mesmo antes e depois desse trabalho, né? Dizer, o que esse trabalho tem promovido, né? Se ele tem sido um produtor de qualidade de vida, se você se sente motivado por ir para o trabalho. Trabalho é trabalho, a gente sabe que ele sempre traz para a gente alguns desafios e alguma cota de estresse. Isso, em alguma medida, é bastante produtivo até. Mas, assim, qual que é o sentimento que você tem quando você precisa trabalhar, né? E a gente não discute muito isso, mas a relação que tem entre a nossa psique, entre os nossos processos psicológicos, entre o nosso estado de humor, o nosso ânimo e os nossos processos biológicos, ela é muito íntima, né? Então você tem pessoas que infartam, por exemplo, né, porque o processo de cortisol dela, assim, que é esses neurotransmissores relacionados ao estresse, está altíssimo, né? Então não é só o sintoma psicológico, você tem agravamentos de outras enfermidades decorrentes desse processo. Eu indico sempre prestar atenção em si próprio, né? Não se acomodar com um sono ruim, com uma dor de cabeça crônica, com um cansaço crônico, com uma dor que, né, não é próprio da gente viver com dor. E uma consulta com um profissional. Especialistas afirmam que o aumento dos casos de burnout exigem respostas não apenas do sistema previdenciário, mas das empresas e do próprio mercado de trabalho, com políticas de prevenção e ações que promovam ambientes laborais mais saudáveis e sustentáveis. Ellen Andrade para a TV Profissão, a TV em que você se vê.